Olá pessoal da fotografia, Adilson está falando para vocês e sejam bem-vindos ao I Love Fotografia. Então, o nosso tema de hoje vai ser como ser fotogênico. Muita gente fica me falando que eu não sou fotogênico, alguns até ainda me pedem algumas dicas, alguns eu convido para fazer algumas fotos, elas me dizem, eu não sou fotogênico, eu não saio bem nas fotos. Mas por que você não é fotogênico? Será que alguém nasce fotogênico? O que eu quero dizer para você é que não, ninguém nasce fotogênico. A fotogenia, como podemos assim dizer, é a arte ou o hábito de fazer fotos. Tanto é que muitas das pessoas que dizem que não são fotogênicas não gostam de fazer fotos. Eles não são fotogênicas porque elas não fazem fotos. Porque se elas fizessem fotos, elas iam notar que depois, como posso dizer, vão se destacando mais nas fotos. A fotogenia está relacionada com a vontade de fazer a foto. Tanto é que tem pessoas que quando fazem uma foto você percebe logo que ela está tímida na foto e que ela não se destacou na foto, mas tem aquelas pessoas que sorriem para a câmera, olham para a câmera assim, ignorando. Então, o que eu quero dizer é o quê? É que a fotogenia, ser fotogênico, tem a ver com gostar de fazer foto, querer fazer foto. Se tu tens vergonha, se não olhas para a câmera, você não vai ser fotogênico, você não vai sair bem na foto. Tanto é que também tem os ângulos que influenciam muito em como vai ser uma foto, mas isso é para as fotos profissionais. E eu vou falar sobre como sair bem nas fotos mais tarde. Mas agora o tema é como ser fotogênico. Para ser fotogênico, primeiro, goste de fazer fotos. Não, faça fotos. É isso aí. Faça fotos. Porque fazer fotos é um hábito. Fotogenia se torna um hábito. Porque se você tem vontade de fazer fotos, você se torna fotogênico. Porque você vai se habituando à câmera, você já não vai ficar tímida, já não vai jogar para o lado, vai jogar diretamente, fixamente para a lente, para a câmera, tanto do telefone, tanto da câmera profissional, tanto de tudo que tem a ver com fotografia. Para você ser fotogênico, você tem que gostar de fazer fotos. Primeira coisa, fazer fotos. Segunda coisa, gostar de fazer fotos. Terceira coisa, sorria. Para falar a verdade, eu já fiz foto para pessoas que pareciam que estavam chateadas comigo. Eu tinha que mandar uma piada para que ela pudesse sorrir para poder fazer uma foto. Tanto é que é muito engraçado, mas eu só fiz isso porque eu tinha intimidade, né, com a pessoa. Mas eles estavam tão sérios que as fotos saíam, parecia até que, como posso dizer, estava tudo muito triste. Aí eu falei, olha, por favor, sorri, estão a estragar as fotos. Elas começaram a sorrir e eu fiz uma bela foto. É isso aí. Então, a fotogenia está relacionada com gostar de fazer foto e fazer fotos. Então, se você quer ser fotogênico, faça fotos. Faça foto, goste de fazer fotos. Se achas que não está a sair bem nas fotos, procure a iluminação, ângulos novos. Talvez, se calhar, a qualidade de imagem do teu telefone também está a influenciar. Procure um telefone com uma qualidade melhor. Não precisa ser iPhone 12, né? Mas o meu até é o quê? É teu, ainda assim eu faço belas fotos. Então, faça fotos, goste de fazer fotos, sorria para as fotos e você vai ser fotogênico. Essa é a dica. E também acho que vou passar um áudio do Ariel a falar sobre isso, sobre como ser fotogênico, e vocês poderão aprender alguma coisa ou outra com o que ele vai falar. Olá, boa tarde, telespectadores. Eu sou o Ariel Nathaniel Daniel, mais conhecido por Tio Nathan, e estou aqui a convite da Macongos Fotos para poder falar acerca de um tema de fotografia. Sou conhecido por muitos como fotógrafo e eu vou falar acerca de um tema muito interessante para vocês: como ser fotogênico. É bem verdade que tirar fotografia para muitas pessoas é algo muito assustador, principalmente quando achamos que o nosso eu na fotografia nunca sai bem. Mas hoje vamos falar de 3 pontos que ajudar-nos a entender então como podemos ser fotogênicos, apesar de não sermos profissionais. Primeiro ponto: deixe a sua pele reluzente. O que envolve isso? É muito importante dar uma base suave para poder então condizer com a tua personalidade. O segundo ponto: mostre o seu verdadeiro eu. Esse é um dos pontos que eu gosto mais de destacar. Assim como eu, algumas pessoas, por exemplo, têm algumas coisas que chamam a atenção. Por exemplo, eu tenho algumas acnes no rosto, né? Há pessoas que têm assim os dentes com uma abertura na parte frontal. Há quem tem então os olhos rasgados ou os olhos mais grossos. E por um motivo ou por outro, se calhar por bullying, se calhar deixam de gostar dessa coisa que ele tem. Mas é bem importante, numa fotografia, nós exibirmos os fatores que nós temos. Aceitar nosso verdadeiro eu.
Porque muitas das vezes quando nós soltamos um sorriso e aparece aquela abertura nos dentes, que para muitos é algo feio, pode parecer bonito numa fotografia. O último ponto, exiba as suas emoções. Existem pessoas que não são muito carismáticas e por outro lado também elas não conseguem mostrar assim um sorriso natural. Esforçam-se muito, né? Mas vimos que é importante nós naturais. Ser fotogênico não é uma questão de talento ou dom, é uma coisa que nós devemos cultivar dia após dia. Com esses 3 pontos, acredita, você pode sair bem uma fotografia. Deixa com vocês, tio Nathan, CEO da Nathan Galeria Fotográfica. Espero que tenham gostado das dicas que eu dei e caso queiram mais saber, continuem a me seguir. Nathan Galeria Fotográfica para Macongos. Então, obrigado. Esse é o vídeo número 2. Como ser fotogênico. Eu já falei como ser fotogênico. Faça fotos. Obrigado. Até o próximo vídeo. Bye, bye.